Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Muito boa tarde a você que nos acompanha. Eu lembro a você que estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior. Também estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook nós postamos durante a semana todo um capítulo da Bíblia e aos domingos a gente fala um pouquinho sobre esse capítulo. Você tem total e absoluta liberdade para compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Como disse, chegamos ao 12º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui ele fala sobre os dons espirituais, um tema de suma importância, pois trata-se de um transbordamento de unção, um canal para a ação do Espírito Santo. Ele fala das diversidades de dons, mas um único Espírito, o Espírito Santo. Não podemos ser ignorantes a respeito dos dons. Há pessoas que não sabem nem o que é isso, outras sabem sobre os dons, mas não sabem o seu próprio dom. Outros ainda sabem o seu próprio dom, mas não sabem como usar. Mas o que é um dom? É uma capacidade divina que é dada aos membros da igreja visando a edificação do corpo de Cristo aqui na terra. Será que todo cristão tem um dom? Sim, todo cristão tem um dom, pelo menos, ou mais. Às vezes você o enterra, mas tem. Se ainda não tem, ainda não nasceu de novo. Lá em João 3:3, aliás, está escrito assim. Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tá? Nós já fizemos um vídeo sobre essa passagem. Se você pesquisar lá no nosso canal, você vai ver lá o capítulo 3 de João, que fala sobre nascer de novo. Mas aí surge uma outra pergunta. Mas e o dom natural, aquele que algumas pessoas já nascem com ele? Esse dom é dado a todos os homens indiscriminadamente, todavia é para a vida secular. O dom espiritual é concedido aos convertidos. O dom natural pode vir de base para um dom espiritual, mas são completamente distintos. Você pode ter um dom secular para música e você serve de base para um dom que você tem para música. Mas são coisas distintas, o dom secular e o dom espiritual. Os dons não são concedidos para edificação pessoal, e sim edificação da igreja. Apesar de que muitos se acham a última bolacha do pacote. Se você canta maravilhosamente bem e faz performance, na verdade, você está enterrando o seu dom. Parece pesado isso? Sim, mas é isso mesmo. Se você acha que as suas performances te faz diferenciado dentro de uma igreja, você está usando o dom para você e não para a igreja. Então você está enterrando o seu dom. Se você tem o dom de cura e cobra por isso, caminha a passos largos para a destruição. Olha o que Pedro escreveu no seu capítulo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Não confunda dom com chamado. O chamado é uma tarefa que Deus nos encarrega de realizar. O dom é uma ferramenta que Ele nos dá para tal tarefa. Evidentemente que Deus não vai dar uma tarefa de pregação para aquele que não dispõe de dom para fazê-la. É importante conhecermos o dom que temos para estarmos produtivos diante de Deus.
Quem tem o dom de ensinar ou evangelizar pode ser pastor, padre, missionário, etc. Entretanto, existem muitos que não conhecem os seus dons e se aventuram onde não deve. Por exemplo, nem sempre um filho de um pastor deve ser pastor, apesar que muitos assim insistem. Deus não trabalha individualmente dessa forma. Se você é filho de um grande cantor, você não necessariamente vai ter um dom de música. Mas existem pessoas que insistem em criar o peixinho, filho de peixe. Existem discordâncias quanto aos dons, pois alguns acreditam que eles não são para sempre. Todavia, em Romanos 11, 29, Paulo enfatiza que eles são irrevogáveis. Mesmo os que estão em pecado ainda têm os seus dons, porém irão prestar contas a Deus por não os utilizar. E lá está escrito lá em Romanos 11, 29 assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Da segunda metade do capítulo em diante, Paulo fala sobre a importância de cada um de nós. Faz uma analogia ao corpo físico, usando seus membros, onde Cristo é a cabeça e nós somos o resto do corpo. Apesar de que muitos se acham superiores, pois o ser humano adora falar em castas, Paulo nos mostra que todos somos importantes diante de Deus. Quem não tem o dedo mínimo do pé, eu tenho um amigo que de repente está até assistindo o Eurico, lá em Palestina, um abraço, sabe a dificuldade que é para se equilibrar. Cada membro do corpo, estando ele coberto ou não, tem total importância. Somente a cabeça pode controlar o corpo, e essa cabeça é Cristo. Nós não somos nada sem essa cabeça. Não é a sua linda voz que move a igreja. Não é o seu lindo sermão que carrega multidões. Não é a sua profecia que te faz melhor. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, sim, Ele é quem cuida de nós. Pense nisso. Uma boa tarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.